Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para os muçulmanos o Hajj. E o Hajj faz parte dos 5 pilares do Islã. Portanto, estes pilares do Islã, 5, são os pilares, os alicerces que suportam esta estrutura que é o Islã. Portanto, o Islã é uma estrutura, é um edifício composto por vários rituais, vários atos de adoração. E estes atos de adoração e estes rituais estão suportados por 5 pilares. Qualquer destes pilares tem a sua função principal. A não existência de um destes pilares, então esta estrutura vai desmoronar. O primeiro pilar, e isto é algo que todos nós sabemos, é, portanto, Shahadatain, declaração da fé. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Conforme o profeta disse, Bunya al-Islamu ala khamsin. E o Islã foi erguido sobre 5 pilares. Shahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Testemunhar que não existe nenhuma divindade digna de ser adorada e que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o mensageiro de Allah. Portanto, a pessoa deve testemunhar que não há divindade que merece ser adorada, que merece ser adorada, porque há muitas divindades que as pessoas tomam e adoram. Uns adoram ídolos, outros adoram árvores, outros adoram animais, mas a única divindade digna de adoração é Allah subhanahu wa ta'ala. E Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o mensageiro de Allah. Então este é o primeiro pilar. Segundo pilar, Iqam as-salah. É a pessoa ser constante na prática do salah. Terceiro pilar é o Zakah. Conforme nós sabemos, é uma certa quantidade que cada um de nós deve tirar durante, portanto, a passagem de um ano. Portanto, se atingiu, portanto, aquele limite a partir do qual a pessoa deve tirar este Zakah. Depois temos o jejum do mês de Ramadã. E, finalmente, temos o Hajj, que é a peregrinação à casa sagrada, a Meca. E esta peregrinação, nós sabemos que foi instituída para nós, os muçulmanos, no 9º ano de Hijra. Conforme o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse no hadith, e Allah subhanahu wa ta'ala também diz no Corão, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. Até aqui, Allah subhanahu wa ta'ala está a dar uma ordem, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. E depois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. E o Hajj não é um ibadat que é novo na história do Islã. O Hajj é um ibadat, ou é um acto que era feito pelos povos ou pelas ummats que antecederam esta umma do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E é por isso que Allah diz no Corão, falando, portanto, precisamente desta situação, diz para Nabi Ibrahim, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Portanto, o Hajj foi anunciado
por Nabi Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou o Nabi Ibrahim para anunciar o Hajj. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. Oh Ibrahim, vai anunciar às pessoas o Hajj. Nabi Ibrahim até disse que, Allah, como é que eu ia anunciar às pessoas o Hajj? A minha voz é limitada, não alcança distâncias longas. Allah disse, faça o que estou a ordenar. A missão de fazer chegar esta mensagem, esta voz para todos os cantos do mundo é da minha responsabilidade. Então foi assim que o Nabi Ibrahim, alayhi salatu wassalam, foi anunciar às pessoas o Hajj, e Allah ainda diz, Ya'tuka rijalan, virão até ti, muita gente virá a pé. E naquela altura, realmente, muita gente ia até Maca fazer Hajj a pé. Wa ala kulli dhamirin, outras virão montadas de vários tipos de camelo emagrecido, por causa da viagem, cansaço de viagem. Ya'tina min kulli fajin amik, virão de muitas, remotamente, de muitas travessias, que são aqueles caminhos entre as montanhas. Hoje, realmente, nós constatamos que as pessoas vão para o Hajj usando vários meios de transporte. Vão via aérea, outros via marítima, outros via terrestre. Portanto, usam, portanto, e vêm dos sítios mais remotos, mais distantes, para fazer, portanto, o Hajj. Este é o anúncio que, portanto, o Nabi Ibrahim fez e Allah subhanahu wa ta'ala fez chegar a todas as pessoas. Portanto, meus irmãos, qualquer um que vai fazer Hajj, a primeira coisa que é a sua expectativa é ver o Kaaba. É ver o Kaaba. E o Kaaba foi, portanto, uma das primeiras coisas, ou a primeira coisa. Há uma divergência entre álimos. Quem foi o primeiro a construir o Kaaba? Se foi o Nabi Adam ou se foi o Nabi Ibrahim? Há uma divergência. Mas, em função do versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz, Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan. Onde Allah diz que a primeira casa de adoração que foi colocada na terra é aquela que está em Baca, portanto, que é Maca, abençoada. Portanto, está num lugar abençoado. E é, portanto, uma orientação para os mundos. Então, com base neste versículo, alguns álimos dizem que a primeira pessoa que construiu o Kaaba foi o Nabi Ibrahim. E foi o Nabi Adam, alayhi salatu wassalam. E o Nabi Ibrahim apenas reconstruiu. E o Kaaba tem algumas particularidades. Uma das particularidades do Kaaba é que em cima do Kaaba, no céu, nos céus, em cima do Kaaba, nos céus, existe uma casa chamada Beit al-Ma'mur, que é uma casa, chama-se, traduzido isto em árabe, chama-se uma casa frequentemente habitada. E nesta casa, que está mesmo por cima do Kaaba, todos os dias, 70.000 malaicas fazem solá nesta casa. E nenhum deles tem a oportunidade de voltar a fazer solá novamente nessa casa. Portanto, só para ver o número de malaicas, de anjos que Allah subhanahu wa ta'ala criou. 70.000 malaicas diariamente fazem solá nessa casa. E nenhum deles tem a oportunidade de voltar novamente para lá. O Kaaba tem outra particularidade. É que o Kaaba tem lá uma pedra, que é a pedra negra, Hajratul Aswad. Hajratul Aswad é uma pedra, ou faz parte de duas coisas que estão aqui na terra, que vêm do Jannah. Hajratul Aswad veio do Jannah. Conforme consta na história, que Adam, alayhi salatu wassalam, quando Allah ordenou que ele descesse do Jannah para aqui para a terra, ele ficou com saudades do Jannah, ficou com saudades do paraíso. E Allah subhanahu wa ta'ala fez descer aquela pedra para consolar
Adam a.s. e matar saudade do Jannah. E foi colocada aquela pedra, conforme vem no hadith, onde nós vemos hoje. E aquela pedra, conforme consta no hadith, era branca, mais branca que o leite. Mas por causa dos pecados das pessoas, dos mushriquinas, principalmente, aquela pedra tornou-se uma pedra negra. Mas ela, originalmente, é uma pedra branca. Desceu do Jannat como uma pedra branca. E duas coisas que estão aqui na terra, que vêm do Jannah, é a pedra negra, este Hajar al-Aswad, e Maqam Ibrahim. O Maqam Ibrahim também vem do Jannah. Aquele Maqam Ibrahim que está ali, ao lado do Kaaba, que pessoas que foram fazer Hajj também já viram, que tem as pegadas do Nabi Ibrahim. Dos pés, portanto, as marcas dos pés do Nabi Ibrahim. Ele, quando estava a reconstruir o Kaaba, usou aquele macamo para poder, portanto, ganhar altura e reconstruir o Kaaba. E ficou ali as pegadas das suas pernas. Aquele macamo Ibrahim também vem do Jannah. Portanto, são essas duas coisas que estão aqui na terra, que vêm do Jannah e ainda permanecem aqui na terra. E o Hajar al-Aswad, conforme nós sabemos, é sunat beijar. E Umar radiyallahu ta'ala anhu, quando beijou Hajar al-Aswad, ele disse que eu sei que tu és uma pedra. Eu sei que tu és uma pedra. E se não fosse porque eu vi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a beijar, ele disse, eu sei que tu és uma pedra. Não beneficias nem prejudicas. Às vezes as pessoas vão para lá beijar a pedra negra a pedir alguma bênção à pedra. Não, a pedra não dá nenhuma bênção. Umar disse que eu sei que tu és uma pedra, não beneficias nem prejudicas. Se não fosse porque eu vi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a beijar a pedra negra, eu jamais te beijaria. Portanto, é uma pedra que vem do Jannat, sim, e conforme o Umar está a dizer aqui, não beneficia nem prejudica ninguém. Nós também temos em Medina um local que não é concreto, é abstrato, né? Que é Rauda, chama-se Rauda, que conforme o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, ma baina beiti wa mimbari raudatan min riyadil jannah. O profeta disse que o espaço entre a minha casa e o meu mimbar é um jardim dentre os jardins do Jannah. Portanto, o espaço entre a minha casa, porque a casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ficava mesmo ao lado do masjid, e ele disse que o espaço entre a casa dele e o mimbar onde ele usava para fazer os sermões é um pedaço, é um jardim dentre os jardins do Jannah. Mas isto é uma coisa abstrata. As coisas concretas que nós temos, apalpáveis, que vêm do Jannah, portanto, é Hajar al-Aswad e é também o Maqam Ibrahim. Portanto, quem pegou Hajar al-Aswad já pegou algo que vem do Jannah. E quem esteve lá também no Rauda, teve a sorte de estar no Rauda, também tem que fazer doa, dizer Allah, ya Allah, se me deu a oportunidade de eu aqui no mundo estar num lugar que é considerado Jannah, paraíso, dê-me também a sorte de eu também no Akhira também estar no Jannah. Portanto, meus irmãos, o Hajj, conforme eu disse inicialmente, não é um ibadat que começou no tempo, ou começou na era do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Os árabes também faziam Hajj, circundavam o Kaaba também a maneira deles. Eles faziam Hajj também, alguns dos rituais que eles faziam, o Islã veio, portanto, manter esses rituais. Outros tirou e acrescentou outros. Por exemplo, o Tawaf. O Tawaf eles também faziam, que é circundar o Kaaba, dar 7 voltas ao Kaaba. Eles faziam também, na altura da Jahiliya pré-islâmica, faziam também o Tawaf. Os mushriquines faziam o Tawaf, porque quando o Nabi Ibrahim anunciou o Hajj era feito de forma correta. Vinham lá pessoas que eram monoteístas, faziam o Hajj. Depois, com a proliferação da idolatria, dos ídolos, começou a existir, portanto, ídolos no Kaaba, começou a existir ídolos no Safa Marwa, porque as pessoas faziam Tawaf, faziam Safa Marwa.
E no decorrer, portanto, no tawaf, eles tinham uma regra. Na era já do Jahiliya, havia uma regra do tawaf, que só os do Quraysh é que faziam tawaf com a sua roupa, aquela roupa normal deles. Os outros que vinham de fora não faziam tawaf com a roupa que eles vestiam, porque consideravam que não podiam fazer tawaf com uma roupa que eles usavam e cometiam pecados com essas roupas. Então, o que é que faziam? Alguns traziam uma roupa nova, que nunca tinham vestido. E depois, quando queriam fazer o tawaf, vestiam essa roupa e quando acabasse o tawaf, tiravam aquela roupa e deitavam fora. Outros pediam emprestado ao Quraysh, porque a roupa de Quraysh era considerada uma roupa que podia servir para fazer o tawaf. Mas o Quraysh também aproveitou uma oportunidade de negócio. Vendiam, portanto, uma roupa que era uma espécie de um avental, que não tinha nenhuma costura, que davam aquelas pessoas que vinham de fora, vendiam para aquelas pessoas que vinham de fora para usar este avental para fazer o tawaf. E as pessoas que não tinham capacidade financeira de trazer uma roupa nova, que nunca tinham vestido, ou de comprar este avental, ou de ter emprestado do Quraysh, faziam tawaf nus. Completamente nus. Foi então que depois disto ter andado por muito tempo, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando Allah subhanahu wa ta'ala instituiu o Hajj já para os muçulmanos, no Hajj em que o profeta não foi, o primeiro Hajj no 9º ano de Hijra, quando o Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu foi o Sahaba que liderou os muçulmanos nesse Hajj, o profeta ordenou a Abu Bakr Siddiq que mandasse alguém anunciar que a partir deste ano nenhum mushrik, nenhum idólatra deve fazer tawaf. E nenhum idólatra, e ninguém deve fazer tawaf nu. Portanto, foi a partir dessa altura em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandou anunciar que nenhum idólatra, nenhum mushrik já podia fazer tawaf e nenhuma pessoa devia já fazer, portanto, o tawaf nu. E eles também faziam, naquela altura, antes, portanto, do Hajj, este que nós fizemos, islâmico, faziam também Safa Marwa. Mas também tinham ali tudo uma oportunidade de negócios. Tinha lá no Safa, vendiam ídolos. No Marwa também vendiam ídolos. E esta oportunidade de negócios é uma coisa que até hoje existe. Em Meca, em Medina, tudo aquilo é uma oportunidade de negócio para todos. Transporte, alojamento, alimentação, tudo ficou uma oportunidade de negócios. Só que essa oportunidade de negócio não é proibido. Não é proibido. O que é proibido é o exagero, da maneira como as pessoas exageram. Para quem já foi, por exemplo, fazer Hajj, já notou que, por exemplo, numa dada época, na altura do Hajj mesmo, a pessoa pode pagar 20 reais por um táxi. Mas depois de 5 dias, a pessoa paga 100 reais, às vezes paga 200, às vezes 500 reais. As pessoas começam a se aproveitar. Portanto, isso é que é proibido. Mas tirar algum proveito, o benefício não é proibido. É por isso que Allah disse o quê? لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. Quando Allah subhanahu wa ta'ala fala do Hajj, لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. Para as pessoas testemunharem os benefícios que Allah também deu para as pessoas no Hajj. Para todos os que fazem Hajj têm benefício. Os que não fazem Hajj também têm benefício. Hoje, uma das maiores companhias que tiram grande benefício do Hajj são as companhias aéreas, que até nem pertencem a muçulmanos, a maior parte delas, mas são as que tiram maior benefício. Se a pessoa quiser agora viajar para um país qualquer da Europa, a pessoa é capaz de comprar um bilhete por $500. Mas se a pessoa quiser viajar para o Hajj, o bilhete está $2.000. Se comprou há 2 meses atrás. Mas se for a comprar agora, já está $2.500. Portanto, esta oportunidade que não é permitido, que as pessoas já exageram, mas aquela oportunidade lícita de haver negócio ali, prestação de serviço, isso não há problema nenhum, porque Allah diz, لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ.
para vocês próprios testemunharem os benefícios que Allah Subhanahu wa Ta'ala, portanto, proporcionou com o Hajj para todos. Portanto, meus irmãos, este só era um briefing que queria dar acerca do Hajj. Inshallah Ta'ala, nas próximas oportunidades, vamos ainda falar sobre mais questões relacionadas com o Hajj. Mas para lembrar os irmãos que o Hajj é algo que é um dos pilares do Islã. E aqui, neste Safa Marwa, que faziam, portanto, na altura da era pré-islâmica, onde vendiam ídolos, compravam ídolos ali, quando Allah Subhanahu wa Ta'ala instituiu o Hajj, este Hajj islâmico, os muçulmanos tinham receio de fazer o quê? Fazer Safa Marwa, porque não queriam se assemelhar com aquilo que também faziam os mushrikinas. Então foi quando Allah Subhanahu wa Ta'ala revelou que Inna Safa wal Marwata min sha'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. Quando houve este receio dos muçulmanos de fazer tawaf, fazer Safa e Marwa, porque não queriam se assemelhar e não queriam, portanto, algum tipo de semelhança com aquilo que faziam os mushrikinas, Allah disse Inna Safa wal Marwata min sha'airillah, que os montes Safa e Marwa constituem símbolos da parte de Allah. Constituem símbolos da parte de Allah. فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ. E quem estiver a fazer o Hajj ou a fazer Umrah, não há pecado nenhum em circundar estes dois montes. Em circundar estes dois montes. Nós sabemos que esta Safa e Marwa é tradição de quem? É tradição de Hajira, a esposa do Nabi Ibrahim, quando ela foi à procura de água para o seu filho Ismail. E antes de descer o Jibril, lá onde estava Ismail, e ter lá surgido o poço de Zamzam, ela estava à procura de água. Então subia numa montanha de Safa, ia para a montanha de Marwa, para, num ponto alto, ver se conseguia ver algum sítio que tinha alguma habitação, onde ela pudesse, portanto, procurar pedir água. Portanto, é sunat de quem? De Hajira, que é, portanto, a esposa do Nabi Ibrahim. E os mushrikinas também faziam esse sunna, só que ali aproveitavam para vender o quê? Para vender ídolos. E depois da conquista de Meca, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenou que se destruíssem todos os ídolos que, portanto, estavam ali no Kaaba. Portanto, meus irmãos, o Hajj é um dos pilares do Islã. Allah subhanahu wa ta'ala, conforme diz, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Portanto, é uma obrigação das pessoas para com Allah subhanahu wa ta'ala efetuar o Hajj, os que têm possibilidade física e possibilidade financeira. فَمَنْ كَفَرَ, aquela pessoa que rejeitar, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. E quem rejeitar, quem recusar-se, então saiba que Allah subhanahu wa ta'ala é independente sobre todas as criaturas dos mundos. Portanto, meus irmãos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também, quando anunciou o Hajj para as pessoas, disse: Ya ayuhan nas, inna Allah qad farada alaykum al-hajja fahajju. Oh, gente, Allah tornou obrigatório o Hajj para vós, façam o Hajj. Então levantou-se alguém que disse: Ya Rasulallah, todos os anos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam manteve esse silêncio. A pessoa voltou a repetir: Ya Rasulallah, todos os anos. O profeta voltou a manter-se em silêncio. A pessoa repetiu pela terceira vez: Ya Rasulallah, todos os anos. Então o profeta disse: Lahu qultu na'am, lawajabat, wa lamma istata'tu. Se eu tivesse dito que sim, seria obrigatório para vocês fazer o Hajj todos os anos. E vocês não iriam conseguir. Depois o profeta advertiu a eles, que disse a eles: olha, os povos que vos antecederam foram destruídos porque faziam muitas perguntas e contrariavam muito os seus mensageiros, seus profetas. Fazer perguntas hoje não é mau. O problema é a pessoa procurar detalhes de uma coisa que está clara. Portanto, o profeta advertiu a eles porque isto não era bom na altura que estava a descer o quê? A revelação. Conforme aconteceu também com Banu Israel. Todos nós conhecemos aquela história da vaca.
quando Musa, por ordem de Allah, mandou Banu Israel sacrificar uma vaca. Sacrifica uma vaca. Eles depois perguntaram, em vez de sacrificar uma vaca, não, perguntaram ao Nabi Musa, pergunta ao teu Senhor, que tipo de vaca é? Então Allah subhanahu wa ta'ala respondeu, uma vaca que não é velha, não é nova, numa idade intermediária. Depois ainda perguntaram, pergunta ao teu Senhor, qual é a cor da vaca? Então Allah te respondeu, que é uma vaca que é, portanto, amarela brilhante, que agrada os observadores. Não pararam por aí. Disseram que pergunta ao teu Senhor, qual é essa vaca? Porque todas as vacas são iguais. Quando Allah depois já deu uma condição, já difícil. Tem que ser uma vaca que nunca foi humilhada ao lavrar a terra, nem a regar o campo. E, portanto, uma vaca que não tem, pura, que não tem mancha. Quer dizer, aí já a coisa ficou mais difícil, porque quiseram andar a procurar detalhes numa coisa que estava tão claro, que era para sacrificar uma vaca, qualquer que fosse a vaca. Mas andaram a procurar detalhes, a coisa ficou mais difícil. É por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse também no hadith, há muitas coisas que Allah subhanahu wa ta'ala não mencionou. Mas não mencionou porque Allah subhanahu wa ta'ala esqueceu-se, porque Allah não esquece de nada. Mas rahmatan lakum, uma misericórdia para vocês. Não tentem aprofundar de algumas coisas que não estão mencionadas. Porque Allah, se não falou, o profeta não falou, não é porque não houve esquecimento, mas é uma misericórdia da parte de Allah subhanahu wa ta'ala para nós, para a humanidade. Portanto, meus irmãos, é muito bom aquela pessoa que tem possibilidade de fazer o Hajj. E nós temos muitos irmãos com capacidade de fazer o Hajj, mas não fazem o Hajj. Preferem, portanto, ir para outros locais. Outros irmãos nossos com capacidade pensam que a pessoa quando faz o Hajj já está amarrada. A pessoa quando faz o Hajj já, portanto, tem uma corda no pescoço. Mas não, a pessoa fez o Hajj, já cumpriu com o pilar do Islã. Faz doar para a pessoa manter firme. Mas a pessoa tem que fazer o Hajj, porque pelo menos essa parte já não vai responder perante Allah. A pessoa já fez o Hajj, já não vai responder perante Allah. Se você fez outras coisas depois do Hajj, vai responder por essas coisas. Mas pelo Hajj você já não vai responder, porque você já fez o Hajj. Então não pode haver receio que o Hajj só fizemos quando a pessoa já está numa idade avançada, porque numa idade avançada já fica complicado. O Hajj não é fácil, como era nos tempos antigos, que, pronto, embora os tempos antigos não há comodidade que há hoje, mas o Hajj nos tempos antigos até era mais fácil do que hoje, porque hoje o Hajj não é fácil. Hoje fazem 3 milhões de pessoas a fazerem a mesma coisa, no mesmo local, à mesma hora, não é fácil. Portanto, o Hajj tem que ser feito enquanto a pessoa tem, portanto, saúde, enquanto a pessoa ainda é jovem. E é aí onde Allah subhanahu wa ta'ala gosta de ver um jovem a praticar o ibadat. Allah gosta de uma pessoa que pratica o ibadat, mas gosta ainda mais de um jovem que pratica o ibadat. Portanto, meus irmãos, quem tem capacidade financeira e física de fazer o Hajj, deve fazer logo que tiver a primeira oportunidade. Portanto, a capacidade física e financeira. E não só. Portanto, não pode ter, há um impedimento, embora a pessoa possa ter capacidade física e financeira, pode existir outro impedimento, como, por exemplo, cuidar dos pais. Se uma pessoa está a cuidar dos seus pais e não tem ninguém para substituí-la, então a prioridade é cuidar dos pais. Essa pessoa já tem outro impedimento, embora tenha capacidade física e financeira, mas por este impedimento ele já fica isento de fazer o Hajj. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Água que é água, sente que é água, bebe que é água, natura é água que é água, natura é natural, essencial, original, água mineral. Natura, a água 100% mineral em garrafão de 18,9 litros. Entrega gratuita.